Isaías capítulo 9. Amém? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que é bendita, que é maravilhosa, Senhor. Tira todo o problema, Senhor, da nossa mente, toda angústia. Peço a Ti também que Teu Santo Espírito possa me capacitar para ser fiel à Tua verdade na Escritura. Seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, fique à vontade no seu lugar. Eu não sei vocês, mas muitos brasileiros, ao acompanhar as notícias do Brasil, do governo, da política, muitos têm desanimado com o nosso país, muitos têm feito planos até para ir para Portugal, para os Estados Unidos, e a verdade é que eu, fazendo os meus cálculos, desde 2014, 2015, cada ano na nossa nação parece que sempre tem uma tragédia. 2016, 2015 foi o rompimento da barragem lá em Mariana, se eu não me engano, ou se foi Brumadinho. Aí 2016 cai o avião da Chapecoense. Aí no outro ano tem o incêndio lá no Ninho do Urubu, em que aqueles jovens do Flamengo morreram queimados. Cada ano tem sempre uma grande tragédia. E depois, novamente, mais uma barragem se rompe em Minas Gerais. E aí políticos são presos, daqui a pouco políticos são soltos, nós vemos a violência sempre, nós vemos sempre notícias com relação ao tráfico de drogas. E a coisa parece andar sempre em círculos, parece que nunca muda. E aí a gente começa a ficar desesperançoso com a nossa nação, a gente começa a ficar triste com o Rio de Janeiro, e a gente começa a se perguntar, será que o Brasil tem solução? Será que um dia tudo isso irá acabar? Porque políticos se elegem prometendo mudança, prometendo quebrar esse ciclo, mas a gente só vê esse ciclo sempre se repetindo. Sempre as mesmas notícias, sempre as mesmas tristezas. E há uma insegurança em muitos hoje no nosso país, e muitas pessoas se perguntando, será que o Brasil tem cura? Qual é a solução para o nosso país? E muitos, vejam, tentam dar a solução humana. Não, a gente tem que sair da república, a gente agora tem que fazer uma monarquia.
Não, ao invés de estatal, tem que ser liberal. E por aí vai. Existem modelos humanos, cada um tem a sua opinião. Mas é interessante, se você fechou o texto comigo, aqui o contexto da audiência que o profeta está falando, está trazendo essa profecia, é um contexto muito interessante, porque era um país, eles estavam vivendo um momento antes da guerra. Veja bem, olhe comigo para o capítulo 8, em que ele vai começar a desenhar esse contexto, mas para nós entendermos em que situação o profeta Isaías falou tudo isso. Olhe comigo, deixa eu só achar aqui, perdão, é o capítulo 7. Quando informaram, verso 2, a casa de Davi, que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais, que era o rei, e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Ele começou a tremer, porque a Síria, ela estava já na fronteira, ela estava com o acampamento montado, prestes a invadir. Eu lembro desse ano, eu estava na maternidade com a Lili, ela estava prestes a ganhar a luz, e ficou o mês de fevereiro inteiro, naquela ladainha, o pessoal dizendo, a Rússia vai atacar, a Rússia vai atacar. Todo dia era uma notícia de que a Rússia vai atacar, e eles negando, não, a gente não vai atacar. E aí mostravam imagens no jornal, de um monte de soldado de caminhões na fronteira, e ele negando, dizendo que não ia atacar. Aí, pois bem, no dia anterior a minha filha nascer, eles finalmente atacaram. Mas o povo ucraniano estava ali tenso, já começando a fugir, a levar os seus pertences, porque eles não sabiam em que momento o ataque viria. E o povo de Israel estava numa situação parecida. A Assíria estava com o acampamento montado. E o coração do rei e do povo estava desesperado, porque na véspera de uma guerra, fica a incerteza. Se o marido for trabalhar e a guerra estourar, ninguém sabe se vai voltar para casa. Imagine se os seus filhos estão no colégio e de repente começa a guerra. Fica aquela incerteza, aquela dúvida. Será que a gente vai se despedir? Será que a gente vai conseguir se reunir de novo? Então ninguém consegue trabalhar, produzir, vender com as pessoas desesperadas pela sua vida. Então esse é o cenário, o povo estava sem saber se amanhã iriam acordar. Estavam às vésperas de uma guerra, estavam numa tensão, numa ansiedade, sem conseguir dormir. E o pior de tudo, que diante de todas essas incertezas, o povo, ao invés de buscar a Deus, o povo, pelo contrário, deu as costas para o seu Criador. O que me lembra até da época da Covid, quando estávamos todos de máscara, no auge da pandemia, ao invés das pessoas buscarem mais a Deus, na internet estavam planejando um ano com 2 ou 3 carnavais para comemorar o pós-Covid, quando tudo aquilo acabasse. E aqui não foi diferente. Veja comigo os versos 19 do capítulo 8. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei aos testemunhos. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Ou seja, aquele povo que conhecia a lei, que tinha a Bíblia, que conhecia esse Deus, diante dessas incertezas, dessas inseguranças, ao invés de dobrarem os seus joelhos, de se voltarem para Deus, eles recorreram ao quê? Ao espiritismo. Eles recorreram às feitiçarias, aos médiuns, a tudo aquilo que a palavra abomina, que a palavra não permite, que a palavra condena. Tanto é que
ele chegou e disse: olha, se chamarem vocês para consultarem esses camaradas, digam à lei e aos testemunhos, voltem-se para a Bíblia, voltem-se para a palavra. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então aqui ele começa a dizer que aqueles que não andam segundo a palavra, eles estão em trevas. Eles estão em trevas. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados em densas trevas. Essas são as consequências de um povo que ignora Deus. Mergulhar na ansiedade, mergulhar nas densas trevas, sem conhecer a palavra, na ignorância. E veja, isso era intencional, porque eles conheciam a palavra, mas eles estavam deixando a palavra longe das suas vidas, estavam ignorando. Mesmo tendo a possibilidade do país entrar em guerra, eles não quiseram saber de Deus. E meus irmãos, o exército assírio era um exército brutal. Quantos já ouviram falar da palavra empalado? Levanta a mão. Empalar é você pegar a linguiça e passar de uma ponta a outra no espeto, como quem faz o churrasco. Os assírios faziam isso, não com churrasco, mas com gente. Eles pegavam estacas e passavam da cabeça aos pés em homens e mulheres. Eles eram bárbaros, eles eram brutais em matar as pessoas, em torturá-los. Era esse o exército que estava perto, já se organizando para matar todo mundo. E mesmo assim o povo deu as costas para Deus. O povo não quis saber de Deus. E aí, dado todo esse contexto do povo conscientemente desprezar a Deus, começa o capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, ou seja, apesar de tudo isso, apesar da ignorância, apesar do povo não querer saber de Deus, para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Meus irmãos, é Deus quem toma a iniciativa para nos salvar. Antes de Jesus invadir a nossa vida, nós não queríamos saber de Deus. Deus poderia olhar que o povo não queria nada com Ele e simplesmente deixar o povo se afogar, deixar o povo morrer, mas Deus toma a iniciativa. Não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes uma luz. Por que ele está falando isso? Porque essa região, a Galiléia, que eu e você hoje sabemos muito bem quem veio de lá, nessa região, é a região fronteiriça. Se a guerra estourasse, o povo da Galiléia seria o primeiro a morrer. Os assírios estavam daqui à esquina para invadir, começariam do norte e aí desceria passando pela Galiléia. Ou seja, era o povo que andava na sombra da morte, era o povo que estava esperando morrer a qualquer instante, era o povo que estava inseguro, era o povo que estava com medo. Mas veja, a partir do ponto de maior tensão da vida do povo, Deus prometeu trazer uma luz. Deus prometeu trazer uma solução para essa guerra a partir da Galiléia. Do ponto mais improvável, onde todos só esperavam morte, Deus prometeu trazer vida. E é de lá que Deus trouxe Jesus. Onde todos só agonizavam, esperando a morte certeira da guerra, foi de lá que Deus trouxe o Cristo, aquele que daria vida eterna. Mas veja bem, essa luz, ele vai dizer nos versos seguintes as características dessa luz. Primeiro, verso 3, é uma luz que traz alegria, é uma mensagem que traz alegria. Aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como no tempo da colheita.
Mas não somente isso, verso 4, é uma luz que traz libertação, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, como no dia da vitória sobre os midianitas. Aqui ele fala sobre a vitória de Gideão, que veio ser um libertador de Israel. E verso 5, é uma luz que traz juízo, porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, essa luz que Deus promete a partir da Galileia, ela traz alegria, ela traz libertação e ela traz juízo. E aí imagine o povo ouvindo o profeta: é isso aí, profeta, nos encoraje, nos anime. E aí todo mundo deve ter pensado: vai vir um Napoleão Bonaparte, vai vir um Alexandre o Grande, Deus vai prometer um grande guerreiro, que vai ser um libertador. E aí vem o verso 6, porque um menino nos nasceu. Aí imagine aquele povo animado, de repente, esse profeta não bate bem na cabeça não. A gente está prestes a começar a guerra, e é um menino quem vai nos livrar. Mas veja, esse não é um menino qualquer, porque ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Aqui não é o governo de uma prefeitura ou de um estado, é o governo, é do universo, é da realidade. Ele é o Senhor, Ele reina sobre tudo e sobre todos, e o seu nome será, e veja bem, aqui não é um apelido. No grego, eu fui pesquisar nessa palavra, ele está dizendo o seguinte: experimentarão e dirão, ele é assim. Ao conhecerem, poderão afirmar que é uma de suas características: ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é poderoso, é ele quem vai dar fim às guerras, que vai livrar o povo da escuridão, que vai livrar o povo dos seus pecados, que vai oferecer vida eterna. Por quê? Porque ele é o Pai da eternidade. Ele é um Deus forte, não existem soldados mais poderosos. Ele é o príncipe da paz. A paz é o seu domínio e ele estende a todos aqueles que pertencem ao seu reino. E ele é um maravilhoso conselheiro. Não existe ansiedade, depressão, síndrome do pânico que fiquem de pé diante do maravilhoso conselheiro. Aquele que pode nos ajudar no dia mau e nos oferecer a sua sabedoria celestial. Veja, o povo poderia esperar talvez um Che Guevara para tomar as frentes de Israel, um Napoleão Bonaparte. O povo poderia esperar, não, para a crise econômica antes da guerra a gente tem que ter talvez um Paulo Guedes, a gente tem que ter um pessoal ali versado em economia, vamos mudar tudo aqui. Mas a solução de Deus foi diferente da solução dos homens. Enquanto os homens pensam nessas coisas, Deus prometeu um menino. Mas esse menino não era qualquer pessoa, ele era o próprio Deus em carne. Como diz o próprio Isaías, no texto que nós lemos, Isaías 64, se descesse dos céus, se fendesse os céus e nos livrasse. Meus irmãos, o próprio Deus desceu e veio habitar entre nós. O próprio Deus veio para nos salvar. O que o homem não consegue, Deus consegue. Ele é a solução. Mas veja, ele não era a solução somente para essa situação, ele é a solução para os problemas da sua vida e da minha vida. Jesus é a solução para os problemas do Brasil. Não é menos Deus para as nossas lutas, pelo contrário, precisamos mais desse Deus. Porque não existe ninguém que seja maravilhoso conselheiro, que seja Deus forte, que seja Pai da eternidade, nem príncipe da paz. Se eu e você ainda não podemos dizer isso de Jesus, talvez seja porque não o conhecemos como precisamos. Talvez seja porque ainda temos que ganhar mais intimidade com Ele. Talvez seja porque ainda temos que ter mais experiências com esse Deus. E não para por aí, porque o verso 7, Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim. É um Deus que está em missão.
É um Deus que quer que este governo alcance os moradores de rua, alcance os prostíbulos, alcance os bares, que mais e mais pessoas se rendam a Ele. E Ele usa ninguém menos que a sua igreja. E Ele promete paz sem fim sobre o trono de Davi e seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E veja o que ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa é a assinatura. Deus se compromete, Deus se comprometeu a cumprir toda essa palavra. Ele estenderá o seu governo, você ajudando ou não, eu servindo a Ele ou não. Se nós não quisermos ser instrumentos desse Deus, fique tranquilo, Ele vai levantar outro. Mas que ninguém fique aqui neste lugar sem ser usado por Ele. Que cada um de nós possa ser um instrumento desse Deus, para a expansão desse reino e para a salvação das almas. Deus vai cumprir, meus irmãos, toda essa palavra. Ele já veio, o menino já veio, mas agora a promessa não é de um menino, é de um rei, o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse, que virá com o seu cetro julgar as nações. Ele já nos deu essa salvação, mas Ele ainda está estendendo o seu reino, enquanto Ele ainda não retornou. Meus irmãos, essa foi a resposta. Jesus foi a resposta para aquela nação às vésperas da guerra e insegura. E Jesus é a resposta para o nosso Brasil. A solução não são os partidos políticos, não são os candidatos de direita ou esquerda. Tem gente que está com medo do dia 1º de janeiro, porque o PT vai voltar ao poder. Meus irmãos, mesmo se o PT não tomasse o poder, Bolsonaro não é a solução é Jesus, sempre foi Jesus. Essa nação precisa conhecer o Evangelho. Pessoas de direita e de esquerda, pessoas de todas as classes sociais precisam se render a Cristo, porque o governo está sobre os ombros dele. Ele é o governante que realmente importa e que não pode ser deposto. Ele é o Senhor da glória e Jesus está voltando. Às vezes a gente procura soluções para as nossas lutas em todas as outras coisas, menos Jesus. A gente recebe uma má notícia, ligamos para todo mundo da família, pedindo conselho, pedindo socorro, mas nós não paramos e falamos com Jesus, nós não falamos com aquele que é a solução. É Ele quem pode transformar a nossa vida, as nossas lutas e o nosso país. Precisamos dele, meus irmãos. Se olharmos para o Brasil sem olhar para Jesus, a gente pode perder as esperanças, arrumar as malas e ir para outro lugar. Mas ao chegar, você pode ir para o melhor país. Você pode ir para Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Você pode ir para Miami. Você pode ir para a Bélgica. Meus irmãos, ao chegar lá, Jesus continuará sendo a solução, porque não existe lugar na terra sem pecado. Não existe lugar que não haja estresse, que não haja frustração. Podem ter outros pecados, mas existe o pecado. Esse mundo foi manchado, mas o único que venceu o pecado e a morte foi Jesus, através da cruz. O Natal significa natalidade, que é nascimento, mas não é porque é o aniversário, não. Natal significa a vinda de Jesus. O rei veio, essa palavra se cumpriu, o menino veio, se tornou o rei, morreu a sua morte, a minha morte. Natal é a mensagem não simplesmente de uma coisa fofa ali no presépio, não, o nosso Salvador veio, a nossa esperança habitou entre nós, Ele deixou o seu palácio de glória para morar entre os homens imundos, e assim nos dar a vida. Ele podia ter continuado no seu palácio celestial, entre os anjos sendo adorado, mas Ele preferiu abrir mão de tudo isso, e nascer num local tão pobre. Nós fizemos uma ceia de Natal, sexta passada, com moradores de rua, e eu comentei. Eu sei que a vida de muitos não está fácil, mas Jesus era pobre, meus irmãos. Muitos não sabem o que é a manjedoura. Manjedoura é
é onde os bichos, os cavalos, as vacas se alimentam. Imagine aquele latão cheio de palha, remoída, cuspida, ainda molhada com a baba dos cavalos, e Maria põe um pano e aquilo se tornou o berço do nosso Senhor. Imagine tamanha humilhação daquele que só conhecia a glória eterna. Mas Ele fez tudo isso para nos dar essa vida, para te salvar, para dar o melhor para você e para mim, para o seu povo. Ele enfrentou tamanha humilhação, aquele que sustentou todas as coisas e sustenta pelo poder da sua palavra. Agora, se ele não almoça meio-dia, naquele calor do Oriente Médio, a sua pressão pode baixar. Ele cujos anjos serviam, agora ele tem que lidar com homens planejando traí-lo. Ele é apedrejado, ele é cuspido, coisa que se fosse feita no céu, ele não precisaria nem estar lá e já seriam fulminados. Ele enfrentou tudo isso, meus irmãos. Ele veio. Natal não é um aniversário, Natal é a celebração da vinda. Ele veio nos salvar, Ele tomou a iniciativa, apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados. Ele veio, Ele não olhou para isso, Ele veio por amor. Amor que nós não compreendemos, por isso chamamos de graça. Graça, porque graça não espera algo em troca. A graça é imerecida. Se alguém chega e te dá um carro, você vai querer fazer um almoço para essa pessoa. Quando ela chegar na sua casa, você vai querer dar o melhor em troca. Minimamente, eu sei que não equivale à mesma coisa que um carro, mas a gente não sabe receber, a gente de alguma forma quer dar algo em troca, nem que seja gentileza ou palavras bonitas. Jesus não esperava nada disso. Não há nada que nós possamos dar para merecer essa salvação, não há nada que nós possamos dar que chegue à altura do que Ele próprio deu. E o que Ele deu? Ele deu a própria vida. Ele deu a própria vida em prol da sua vida e da minha vida. E nós precisamos dele, meus irmãos. Esse Jesus é maravilhoso, ele já veio. Que nesse Natal nós fizemos uma pausa na série de Daniel para nós refletirmos no verdadeiro sentido do Natal. O sentido do Natal é este: nosso Redentor veio. Ele veio. Os políticos em tempos de eleição, eles saem dos seus palácios para comer pastel de feira, se sujam para querer mostrar que são do povo. Não, meus irmãos, Jesus não saiu por um momento, Ele nasceu no nosso meio, Ele viveu entre nós, Ele morreu entre nós. Ele foi alguém do povo, Ele não fingiu, Ele se tornou. Ele não agiu como os políticos brasileiros, Ele não tem interesse em voto, pelo contrário, por nos amar, Ele só ganhou a morte, Ele só perdeu, mas ainda assim, Ele foi fiel a Deus até o fim. Que nós possamos olhar então, para esse maravilhoso conselheiro, para esse Deus forte, para esse Pai da eternidade, esse Príncipe da paz. Que Ele possa te ajudar e me ajudar a nos levantarmos nessa noite em adoração e termos um Natal de gratidão, relembrando: Senhor, obrigado, porque o Senhor veio me salvar. O Senhor abriu mão de tudo, todo o teu luxo, para salvar um traste, para salvar uma pessoa suja, pecadora como eu. Nós não somos merecedores, meus irmãos. Deus podia ter abandonado o reino de Israel e deixado. Eles estavam com clamores humanos, mas a solução de Deus sempre é maior. A gente ora pedindo a Deus uma solução, mas a solução, a resposta de Deus sempre é maior do que aquela que a gente acha. E a solução dele para todas as coisas é Jesus. Não importa o problema que você está tendo, Jesus tem a solução. Deixe nas mãos dele. Deixe nas mãos daquele que é o maravilhoso conselheiro. Deixe aos cuidados do Pai da eternidade. Deixe sob os domínios do Príncipe da paz. Deixe diante do Deus forte. É Ele quem batalha por nós. E é Ele quem pode cuidar das nossas vidas. Você crê?
Então vamos clamar a esse Jesus maravilhoso. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Senhor, palavra que nos mostra que a solução para o que temos orado, para o que temos pedido, Senhor, é o próprio Senhor Jesus. És Tu, Senhor, quem tem o poder, quem tem o domínio, quem tem a autoridade para mudar os céus e terra, para mudar seu coração dos homens poderosos, para levar o nosso nome àquele, Senhor, que nunca teríamos chance ou oportunidade. É o Senhor quem muda as estações, é o Senhor quem sustenta a criação. Oh meu Deus, nós queremos te render graças e te louvar, Senhor, pelo Natal deste ano, porque por mais um ano nós estaremos lembrando que o Senhor veio nos salvar, o Senhor veio nos redimir. O Senhor foi humilde, o Senhor abriu mão de todo o conforto, e às vezes a gente não quer abrir mão do conforto da nossa casa, pela Tua presença, pela Tua glória. O Senhor se fez pobre para conosco, mas a gente não quer abrir mão das nossas riquezas em prol do Teu nome, Senhor. Oh Senhor, trata do nosso orgulho, trata, Senhor, da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa avareza. Oh Senhor, nos ajude a entender a Tua missão. Oh Senhor, nos ajude a entender o Seu reino, porque Ele ainda está em expansão e o Senhor quer nos usar para salvar pessoas, para levar o Teu amor e o Teu evangelho. Meu Deus, use a Tua igreja, que nós possamos, Senhor, entender que é o Senhor que vai consertar o Brasil. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é a esquerda, não é a direita, é o Senhor Jesus que pode parar a guerra. Não é a ONU, não são, Senhor, as ONGs, não são os políticos, é o Senhor Jesus que pode transformar o coração humano, é o Senhor que pode trazer paz aos homens, é o Senhor que tem o governo sobre tudo e todos. Oh Jesus, nós precisamos de Ti. Renova-nos nessa noite, na fé, na confiança, Senhor, na esperança de que o Senhor está no controle e que não há nada que esteja fora da Tua soberania. Meu Deus, nós Te louvamos pela Tua glória e pela Tua majestade. Se conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Se hoje